A graça e a paz, meus irmãos queridos. Mais uma vez estamos juntos nessa terça-feira. Deus nos dá a oportunidade de compartilhar a palavra do Senhor. Como tenho dito sempre que aqui estamos, que ela é o nosso alimento, ela é lâmpada para os nossos pés e ela é que nos alimenta. E quero compartilhar com você nesta noite um texto que está em Marcos, Evangelho de Marcos, no capítulo 5, verso 21 em diante, que diz assim, tendo Jesus voltado do barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. Eis que chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés e insistentemente lhe suplicou: minha filha está à morte, vem, impõe as mãos sobre ela para que ela seja salva e viverá. E Jesus foi com ele. Vamos orar, Pai, nesta hora, Senhor. Pedimos que Tu venha nos abençoar o nosso coração, abençoar cada irmão que está ligado conosco nesse momento, cada pessoa, cada família que está reunida, Senhor, para ouvir a palavra que é a vida eterna para todos nós. Abençoa o nosso coração, traz-nos a revelação da mesma e a unção do Espírito Santo. Que cada um, Senhor, seja abençoado através da Tua palavra, em nome de Jesus. Glória a Deus. Queridos, quero compartilhar conosco, com você, comigo mesmo, essa palavra que está em Marcos, no capítulo 5, conforme já anunciei. E quero trazer para essa palavra, para essa reflexão, o tema: palavras que geram vida. Repetindo, palavras que geram vidas. Porque existem palavras que geram a morte, palavras que causam pânico, tristeza, dissabor, tiram as esperanças. E você e eu sabemos que esses dias nós temos ouvido tantas palavras, tantas mensagens, temos recebido tantas mensagens nos nossos celulares, nos nossos computadores, temos ouvido tantas notícias que muitas vezes tiram o nosso ânimo, tiram a nossa alegria e até roubam a nossa esperança. Jesus sempre tem uma palavra de esperança para nós. A palavra de Jesus é a palavra de vida eterna. Ele disse: aquele que ouve essas minhas palavras tem a vida eterna. E o que eu quero compartilhar nesta noite com você é exatamente as palavras de Jesus que geram em você e em mim, como fizeram com o Jairo, vida eterna, vida para sua filha. Quem era Jairo? O texto que nós lemos era um chefe da sinagoga, um líder. E esse líder, embora não fosse um seguidor de Jesus, não fosse um dos 12, nem costumeiramente estava entre a multidão, o Jairo é levado a procurar Jesus. Sua filha está enferma e essa enfermidade se agrava de tal forma que o Jairo, mesmo sendo um homem da sinagoga dos judeus, ele vai procurar Jesus. E o texto disse que ele chegou com Jesus e se prostrou diante do Senhor. E lhe pediu: Senhor, a minha filha. Ele fez uma oração, ele fez um clamor ao Senhor Jesus naquela hora. Ele disse: Senhor, a minha filha está mal, a minha filha está doente, a doença dela é grave e eu quero que o Senhor vá na minha casa. Eu quero que o Senhor chegue na minha casa e coloque a mão sobre a minha filha. Porque se o Senhor fizer isso, a minha filha será salva, a minha filha será curada. E o texto, querido, diz que Jesus foi com ele, não falou nenhuma palavra. Mas, durante a saída para a casa de Jairo, uma mulher que tinha um problema sério de saúde, tocou em Jesus e foi curada. Mas voltando aqui à história do Jairo, Jesus foi com o Jairo à casa dele. Mas, antes de chegar à casa do Jairo,
chegaram algumas pessoas com Jairo trazendo-lhe uma palavra. E eu quero ler para você essa palavra que está no versículo 35 e o 36. E falava Jesus ainda, quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, ou seja, chegaram alguns da casa do Jairo, e lhe disseram: tua filha já morreu, por que ainda incomodas o mestre? Essa palavra, queridos, que o Jairo ouve, que o Jairo recebe dos seus empregados, dos seus servos, eles chegam com essa notícia. E certamente essa informação abalou a fé do Jairo. Certamente essa notícia tirou do Jairo a esperança de ter a sua filha curada. Imagina aí um pai que suplica a Jesus: olha, Senhor, a minha filha, a única filha que eu tenho, está doente. Eu quero que o Senhor vá na minha casa, que o Senhor abençoe a minha casa e restaure a minha filha. E Jesus está indo para a casa do Jairo. Eu imagino que o Jairo se encheu de esperança, se encheu de alegria, de expectativa. Eu creio que ele imaginou: Jesus vai na minha casa, ele vai curar a minha filha, e nós vamos continuar a nossa vida de família normal. Eu vou poder levar a minha filha no shopping para tomar um sorvete, passear, porque a filha do Jairo tinha quase 12 anos, então já era uma adolescente. E Jairo então está cheio de esperança. De repente chega alguém com uma notícia que desestruturou Jairo. Meus irmãos, vocês sabiam ou sabem, por incrível que pareça, que tem pessoa que gosta de dar más notícias, que são portadores de más notícias. Como disse o pastor Malafaia, são os profetas do caos, que adoram trazer coisas ruins, que adoram trazer palavras negativas, palavras que diminuem a fé e que matam a esperança das pessoas. Esses homens daqui disseram para o Jairo: a tua filha já está morta, por que incomodas ainda o mestre? Mas graças a Deus, queridos, que o texto diz que Jesus ouviu essas palavras. Ó, meu irmão, não importa o que você tenha ouvido, se essas palavras tiram teu ânimo, tua alegria, o teu foco, Jesus está ouvindo. Então, nesta noite, palavras que geram esperança, quero considerar 3 com você. A primeira acontece exatamente nesse texto. Quando o Jairo ouve essa mensagem, que perde a sua esperança, vamos ver o que Jesus diz para o Jairo. Que palavra é que traz esperança? Que palavra que gera vida para nós? Palavra de ânimo e de incentivo. Palavras que vão levar você e a mim a acreditarmos. Palavra de ânimo e de encorajamento. Olha o que Jesus falou aqui. Vamos considerar as palavras que geram vidas, que são as palavras de Jesus, ok? As palavras de Jesus. Então ele diz aqui, ó: mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Essas palavras de Jesus ao Jairo vieram como um antídoto para cortar todo o efeito daquela notícia que desmoronou Jairo emocionalmente. Essas palavras vieram para proteger o Jairo, para reanimar o Jairo, para fortalecer o Jairo. Jesus ouviu: ó, tua filha morreu. E Jesus, que conhece tudo, ele precisava socorrer o Jairo. E a sua palavra então, queridos, foi essa: não temas, crê somente. Ou seja, não tenha medo, tenha fé, acredite. Muitas vezes nós, você e eu, nós somos atingidos por palavras negativas, por palavras que nos colocam para baixo, por palavras que tiram todo o nosso ânimo e roubam toda a nossa esperança. Eu creio que aqui Jairo
perdeu a esperança, ficou triste, mas rapidamente Jesus o socorre, dizendo: não tenha medo, tenha fé, não temas, acredite. E essa palavra de Jesus certamente recobrou o ânimo do Jairo. O Jairo ficou mais entusiasmado, mais esperançoso. Se essa palavra vem de Jesus, ele sabe o que está dizendo. E continuaram a caminhada. Queridos, todas as vezes que o povo de Deus enfrentou momentos difíceis, Deus sempre se apresenta ao povo como a solução. Foi assim com Moisés. Moisés disse para o povo: não tenham medo, o Senhor pelejará por vós, aquietai-vos, Deus vai dar o livramento. Ou seja, cada vez que nós passamos por dificuldades, o Senhor vai estar presente conosco. Ele é a nossa fortaleza. Quero que você examine na sua Bíblia, em Isaías capítulo 41, Isaías 41, verso 10. Vou ler aqui para você esse texto que traz para nós, para o nosso coração, essa renovação de esperança. Isaías 41, verso 10. Veja como Deus se importa conosco. Está aqui, verso 10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço. Aleluia. Eu te fortaleço. Eu te ajudo e eu te sustento com a minha destra fiel. Então Jesus, naquela hora, ele recobrou o ânimo do Jairo, dizendo: não tenha medo, somente acredite. Que nesta noite também você e eu recebamos essa palavra, para que nós coloquemos em Cristo a nossa esperança e a nossa fé. E então Jesus vai com Jairo para a casa dele, e quando chega na casa do Jairo, o que ele encontra lá, queridos? Qual foi o ambiente que eles encontraram? Quem sabe Jairo estava se imaginando: quando eu chegar na minha casa, há lá uma esperança, eu sei que a minha esposa vai estar me aguardando. Mas quando Jairo chega em casa, qual foi a sua surpresa? O ambiente era de morte, de tristeza, de luto, de dor. Olha o que está escrito aqui no versículo número 38 e 39. Essa é a segunda palavra que gera vida. A primeira é: não tenha medo, tenha fé, não temas, acredite. Então, palavras de ânimo e de encorajamento. A segunda palavra que Jesus dá aqui, querido, para o Jairo, é uma palavra de esperança. Esperança. Quando ele chega ali, verso 38, diz assim, chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço e os que choravam e os que pranteavam muito. Choravam e pranteavam muito. Então esse foi o ambiente que o Jairo encontrou. Um ambiente de tristeza, um ambiente de choro, de desespero, de luto. E certamente, se Jairo ainda tinha alguma esperança, ali eu creio que a sua esperança então vai de águas abaixo. Mas louvado seja o Senhor, que Jesus tem a palavra que nós precisamos, a palavra que renova em nós o ânimo, a fé, a esperança, a confiança. Quando Jesus entra naquela casa e vê aquele ambiente, meus irmãos, olha aqui para mim, os ambientes, eles roubam as nossas energias, as palavras sugam as nossas forças. Um ambiente de tristeza, um ambiente de morte, um ambiente de solidão, ele gera tudo isso em você e também em mim. Foi o que aconteceu naquela casa. Jesus viu o alvoroço, Jesus viu o choro daquele povo, Jesus viu o
pranto, as pessoas pranteavam, e certamente isso afetou muito também o Jairo. Mas Jesus estava lá, e Jesus então vem para confortar o coração do Jairo. Sabe o que foi que ele diz? A menina não está morta. Aleluia. A menina não está morta, apenas dorme. Certamente essa palavra não condizia com o momento. Por quê? Porque todos sabiam que a menina havia morrido. Com licença. Tanto é que quando Jesus fala essa palavra, está escrito aqui, e riam-se dele. Ou seja, eram pessoas que tinham essa missão de chorar nos velórios. Como é que você está chorando, lamentando, pranteando, de repente você está rindo? Então aqui diz que eles riam dessa palavra. Queridos irmãos, amados, o que foi roubado de nós? O que roubou a nossa alegria? Aqui então, Jesus diz, a menina não está morta. Jesus sustenta no coração de Jairo a esperança de ter a sua filha vivendo saudável e em sua companhia. As pessoas disseram, eu creio com aquela mensagem, aquele ambiente trazia uma mensagem para o Jairo. O ambiente que você frequenta, o ambiente que você está, ou que você costuma estar, eles vão trazer uma mensagem para você. E para mim também, para o nosso coração. Aquele ambiente trouxe uma mensagem para o Jairo. A mensagem foi, acabou tudo. Não há mais saída. Não tem mais jeito, a menina está comprovadamente morta, então não tem o que fazer. Foi essa mensagem que o Jairo recebeu, mas louvado seja o Senhor, porque Jesus estava lá. Jesus, Ele é aquele que restaura a esperança no nosso coração. Então a sua palavra que gera vida, foi uma palavra de esperança dizendo, a menina não está morta, apenas dorme. Queridos, amados irmãos, quantas vezes nós achamos que a coisa acabou? Não é verdade? Que não tem mais jeito, que não tem solução, que a família desmoronou, que o casamento está indo de águas abaixo, que o filho não tem mais como se recuperar, que a empresa está afundada, que a saúde foi embora, que a alegria se acabou e achamos que não tem mais jeito. E ainda encontramos aqueles que fazem a coisa ficar mais feia do que ela já é. Mas Jesus estava ali. Palavras que geram vidas são palavras que vêm de Jesus. E ele falou, a menina não está morta, a menina apenas dorme. Glória a Deus. E aí ele entra no lugar onde está a menina, não permite que ninguém mais o acompanhe, apenas os discípulos que o acompanhavam e também a mãe e o pai da menina. E aí Jesus traz então a terceira palavra que gera vida. A primeira, não esqueça, é a palavra de ânimo e de encorajamento. A segunda é a palavra que restaura, que sustenta a esperança. E a terceira palavra que gera vida é a palavra de autoridade liberada. Veja aí na sua Bíblia, por favor. Verso 41. Verso 40. E riam-se dele, tendo ele, porém, mandado sair a todos. Verso 40. Tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele, ou seja, os discípulos, e entrou onde a menina estava. Jesus queria estar perto, queria checar tudo. Jesus, Ele quer estar perto de você e de mim, Ele quer ter acesso
a todos os compartimentos da nossa casa e da nossa vida. Ele tem interesse, ele se importa com o nosso estado. Ele entra na casa, vai lá no compartimento, talvez no quarto da menina, para checar tudo e como estava aquela situação. E olha as palavras que Jesus Cristo dá aqui, palavras que geram vida. Tomando-a pela mão, disse: Talita cumi, que quer dizer: menina, eu te mando, levanta-te. Ó, queridos, aqui estão duas palavras de Jesus. E eu quero observar duas coisinhas rápidas aqui nesse texto, nesse versículo. O contato de Jesus. Ele poderia ter usado só a sua palavra de autoridade, mas a palavra diz aqui que ele segurou, está aqui, ó, tomando-a pela mão. Esse contato de Jesus, queridos, faz toda a diferença. Todas as pessoas nas quais Jesus tocou foram abençoadas. E todas as pessoas também que tocaram em Jesus um toque de propósito também foram abençoadas. Lembra da mulher hemorrágica? Ela disse: se eu tocar nas vestes de Jesus, eu ficarei curada. Aleluia. E ela foi lá com muita dificuldade e tocou na orla das suas vestes. E você conhece a história. Ela ficou curada. Jesus é o poder que cura. O nome de Jesus é poderoso. Jesus, então, aqui ele toca na menina, segura a mão da menina. Ei, irmão, Jesus tocou também na sogra de Pedro. Ela estava enferma, Jesus entrou lá e colocou a mão sobre ela e ela ficou curada. Jesus curou o cego de nascença, tocou nele e ele ficou curado. Jesus curou um leproso, Jesus tocou no leproso e ele ficou curado. Então Jesus entrou lá no quarto, segurou na mão da menina. Ei, Jesus quer segurar na tua mão, quer tocar em você. Esse toque de Jesus, ele faz as coisas acontecerem. Então, esse é o detalhe do texto: tocou na menina e depois ele deu a palavra, liberou a palavra de vitória. Liberou a palavra. Depois do toque, ele libera a palavra. Nesta noite, em nome de Jesus, eu quero liberar uma palavra de bênção na tua vida e na tua casa. Jesus segurou a menina pela mão e usou agora a sua autoridade. Talita cumi, que quer dizer: menina, eu te mando, eu te ordeno, eu te digo, levanta-te. E sabe o que aconteceu? Na mesma hora, imediatamente, está aqui verso 42, imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados. Jesus usou aqui a sua autoridade. Sabe, queridos, a Bíblia diz que toda autoridade foi dada a Jesus. Ele disse: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Toda autoridade foi dada ao Senhor Jesus. Quando os discípulos estavam atravessando o mar da Galileia, levantou-se ali um grande temporal de ventos. Grande temporal. Eles ficaram assustados, aliás, não assustados, mas aterrorizados. Eles ficaram apavorados. E Jesus estava lá na popa do barco dormindo. E eles o chamaram. E Jesus veio e com a sua palavra de autoridade, com a sua palavra de poder, ele disse: vento, cessa de soprar. E tu, mar, acalma-te. E o temporal se transformou numa grande bonança. O vento parou, o mar se aquietou
Os discípulos ficaram maravilhados e disseram: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Esse é Jesus. É o Jesus que foi na casa do Jairo. É o Jesus que está hoje aí na tua casa, com a tua família. Esse Cristo ressuscitado, esse Cristo vivo, esse Cristo poderoso, esse Cristo que recebeu do Pai toda a autoridade. E essa autoridade, ela está aí à tua disposição. Então Jesus repreendeu o vento e acalmou o mar. O nome de Jesus é o nome poderoso, é o nome soberano. Ele libertou o gadareno. Lembra o gadareno endemoniado que vivia nos sepulcros? Jesus o encontrou e os demônios ainda se manifestaram. Jesus usou a sua autoridade dizendo: cala-te e sai dele e nunca mais volte. E o homem foi liberto. Meus irmãos, palavras que geram vida, são palavras que trazem ânimo e encorajamento, são palavras que restauram a nossa esperança, são palavras que mudam a nossa sorte, palavra de autoridade. Jesus tem essa palavra de autoridade. Uns homens foram prender Jesus, enviados por algumas autoridades, e quando chegaram no lugar onde Jesus estava, ele estava pregando a palavra, ministrando a palavra, fazendo o que ele sabia fazer. E os homens ficaram tão impactados com aquela palavra, que disseram: quem é esse homem? Que palavras são essas? Palavras de quem tem autoridade. Ele ensina com autoridade. Ei, queridos, sabe o que aconteceu? Os homens voltaram sem Jesus. Quando foram questionados pelos que os haviam enviados, eles disseram: nós nunca ouvimos alguém falar como esse homem. Esse homem tem autoridade nas suas palavras. Meu irmão amado, minha irmã, Jesus de Nazaré, o nosso Senhor, o nosso Salvador, pela sua autoridade, ele curou os enfermos. Um leproso chegou e disse: Senhor, se tu quiseres, bem pode limpar-me. Jesus disse: eu quero ser limpo. Glória a Deus. E o leproso foi curado, porque a palavra de Jesus é uma palavra que gera vida, é uma palavra que transforma. O nome de Jesus sustenta, cura, liberta, transforma. Lembra do homem coxo da porta formosa do templo? Pedro olhou para ele e disse assim: em nome de Jesus, o Nazareno, levanta-te e anda, porque esse nome é poderoso, porque esse nome tem poder. Então ele chega na casa do Jairo, naquele ambiente de morte. Ele pega a menina pela mão e dá ordem para que a morte a abandone. Levanta-te, menina. E imediatamente ela se levantou. Meus irmãos, minhas irmãs queridas, o que nós estamos precisando que seja restaurado na nossa vida, ou na nossa casa, ou na nossa família? Jairo precisava ter a sua filha de volta, porque a morte lhe havia roubado. Jesus chegou e a morte deu lugar à vida. A tristeza deu lugar à alegria. A desesperança deu lugar a uma nova esperança. Jairo teve a sua família restaurada. Agora escute. Quais as palavras que têm soado aos nossos ouvidos? O que mais se ouve hoje entre as pessoas? Quais as palavras que mais são ouvidas nos nossos dias? Essas palavras muitas vezes roubam nossa esperança, tiram a nossa fé, apagam a nossa alegria. Mas o nosso Deus, Ele diz para nós em Isaías, no capítulo 55, ouvi o que é bom. Por que gastar o dinheiro naquilo que não é pão? Ou o suor do rosto naquilo que não pode satisfazer? Ouvi o que é bom
e a vossa alma se deleite com a gordura. Ouvir a palavra. Então essa aqui, ó, é a palavra, é o nosso alimento. Palavras que geram vidas e tem palavras que geram morte. Escute, está escrito que a vida e a morte estão no poder da língua. Você já ouviu também o que eu vou falar agora, que palavras têm poder. Palavras são semente. Então vamos deixar que a palavra, ela alimente a nossa fé, ela fortaleça. Vamos deixar de estar nos alimentando ou deixando que palavras que roubam a nossa esperança entrem na nossa vida e na nossa casa. Vamos nos alimentar da palavra da fé, da palavra da esperança. Vamos nos alimentar dessa palavra que gera vida. Jesus disse aos seus discípulos: a palavra que eu vos tenho dito são espírito e vida. Que essa palavra nesta noite abençoe o teu coração, abençoe a tua casa, e que você e eu estejamos mais atentos ou mais apegados à palavra que traz para nós a alegria, a esperança e a confiança. Por quê? Porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Quais as palavras que nós, eu e você, temos ouvido e que tem alimentado a nossa alma? Será que tem alimentado ou tem levado-nos a ficarmos mais enfraquecidos? A palavra nos sustenta. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos abençoe, que a sua graça seja abundante no nosso coração e que a palavra nos alimente. Quero fazer uma oração por você, querido. Oração pela sua casa, oração pelo seu ministério, você que é líder, que está nos assistindo. Pai, nós te louvamos, Senhor, porque em Jesus nós temos um novo ânimo, nós temos uma nova esperança, nós temos uma palavra poderosa. Em Jesus nós vencemos os obstáculos, Senhor, porque Ele é a nossa esperança. Deus abençoa cada pessoa que está nos ouvindo nesse momento. Abençoa cada família, meu Deus. Senhor, traga a Tua presença em cada casa. A Tua presença, Senhor Deus, que renova a fé, que traz nova esperança, que fortalece o fraco, que cura o enfermo, que liberta o oprimido, Senhor. Visita essa casa, meu Deus. Assim como o Senhor visitou a casa do Pedro, visita essa casa e cura os enfermos, liberta os oprimidos, Senhor, restaura a esperança do desesperado, traz alegria para o triste, Senhor, e amparo para todos os que precisam, Pai. Abençoa cada líder que nos assiste, prospera o seu ministério, prospera a sua vida, prospera a sua casa. Deus abençoa a tua igreja, Senhor. Pai, abençoa a igreja no Brasil, abençoa o nosso Brasil, Senhor. Colocamos o Brasil sob os teus cuidados. Nos ajuda, nos abençoa e nos protege contra toda ação do mal, Pai, no nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe, irmão. Que a tua semana seja sob os cuidados do Todo-Poderoso. Grande abraço para você e Deus seja contigo. Amém.